Barcelona tá doidinho pra contratar um jovem que tá detonando no futebol mexicano, e ele é Gil Mora, que vem arrebentando também no Mundial Sub-20, somando até agora 6 gols e 3 assistências. Inclusive, vale a pena lembrar que o México está se destacando bastante na competição, e amanhã enfrenta a Argentina nas quartas de final. O Diário Sport e também o jornalista César Luiz Merlo informaram que os olheiros do Barcelona vêm seguindo o jogador faz um bom tempo, e na semana passada o primeiro contato para sondar os valores necessários para a transferência já foram feitos. A sua empresária é a brasileira Rafaela Pimenta, que também agencia a carreira de Erling Haaland, e ela já falou em entrevista à TUDN que a sua contratação não será barata, já que 15 milhões de euros não compram nenhuma perna de Gil Mora. O meia de apenas 16 anos também está na mira do Real Madrid e de outros gigantes europeus. Vamos ver no final então aonde é que o meio-campista do Tijuana e também da seleção mexicana sub-20 vai parar. Os clubes europeus estão doidos para contratá-lo e o Barcelona tá querendo fechar essa contratação o mais rápido possível, né? Afinal, quer vencer a concorrência com os outros gigantes. Você aí conhecia o Gil Mora? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre seleção brasileira que jogou hoje contra a Coreia do Sul. Os áudios do VAR entre Palmeiras e São Paulo foram divulgados. Bora conversar também sobre Thomas Tuchel, que colocou a seleção brasileira como uma das grandes candidatas ao troféu da Copa do Mundo ano que vem. Esse vídeo tá bom pra caramba. Caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! Hoje o Brasil jogou muito e aplicou uma goleada de 5-0 na Coreia do Sul, lá em Seul. Logo aos 12 minutos, Bruno Guimarães deu um baita passe pro Estevão abrir o placar. 5 minutos depois, Casemiro ampliou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 40 do primeiro tempo, Rodrigo recebeu de Matheus Cunha para marcar o segundo do Brasil. O primeiro tempo então acabou com a vitória por 2-0 e no segundo a seleção de Ancelotti voltou mais inspirada ainda. Logo aos 47, Estevão já aproveitou para marcar o seu segundo gol no jogo. 2 minutos depois, Rodrigo recebeu de Vini Júnior para marcar também o seu segundo gol na partida. E aos 31, Vinícius, muito rápido no contra-ataque, selou a goleada do Brasil em cima da Coreia do Sul. Com os 2 gols marcados hoje, Estevão se tornou o jogador mais jovem a marcar 2 vezes num jogo pela seleção brasileira, desde Coutinho, que fez isso em 1961. Após a partida, Rodrigo aproveitou para elogiar a seleção brasileira ao dizer o seguinte: é sempre importante deixar uma defesa sólida, onde todo mundo ajuda, e aos poucos o ataque começa a funcionar. Foi isso o que aconteceu hoje. Ontem a CBF divulgou os áudios do jogo entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu no último fim de semana. Em relação à reclamação da falta de Gomes em Tapia no gol de Vitor Roque, o áudio do VAR falava o seguinte: nada, o jogador está se jogando, tem o braço de referência, o atacante já chega caindo. Já em relação ao pênalti não marcado em Tapia, que foi o lance mais falado do jogo, o áudio do juiz Ramon Abate Abel dizia o seguinte: escorregou, o jogador escorrega e os dois estão olhando para a bola, pode seguir, não tem nenhum tipo de entrada aqui. Já o responsável pelo VAR, Hilbert, concordou com Ramon ao dizer o seguinte: é uma bola saindo da área, temos o jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem um contato com o adversário totalmente acidental, que é provocado pelo escorregão. Ramon, é justamente o que você narra, é um contato acidental, o jogador do Palmeiras claramente em um escorregão. A bola não está para nenhum dos 2 atletas. Já em relação a Andreas Pereira, tanto Ramon quanto o VAR concordaram aí que o lance foi realmente para cartão amarelo, já que ele pisa primeiro na bola e depois acaba pegando o jogador do São Paulo. E tem mais alguns detalhes aí também revelados pelo VAR, mas que não dá para mim ficar falando aqui, porque senão o vídeo vai ser só sobre VAR do Palmeiras e do São Paulo, tá bom? Muita gente estava curiosa para os áudios e eles finalmente foram liberados.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Áustria humilhou San Marino ao meter 10-0. Destaque para Marko Arnautovic, que marcou um poker trick. Dinamarca goleou a Bielorrússia por 6-0. Rasmus Højlund foi um dos destaques, marcando 2 gols. Com 2 gols de Cody Gakpo, mais um de Reinders e outro de Depay, a Holanda meteu 4-0 em Malta. República Tcheca e Croácia ficaram no empate sem gols. Argélia garantiu a sua vaga na Copa do Mundo ao vencer a Somália por 3-0. Em amistoso, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3-0, com gols de Rogers, Watkins e Bukayo Saka. O Brasil vem de um ciclo conturbado para a Copa do Mundo de 2026, tendo tido 3 treinadores e também a pior campanha da história das eliminatórias. Porém, mesmo assim, alguns consideram a nossa seleção sendo uma das grandes favoritas a vencer o Mundial ano que vem. Uma dessas pessoas é o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que após a vitória de ontem contra o País de Gales, falou o seguinte em coletiva: "Considero o Brasil, a Argentina e a Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero nós, a Inglaterra, como desafiantes. Precisamos primeiro nos classificarmos para a Copa e o foco total é em cima disso. Vamos chegar como desafiantes, mas para isso temos que chegar como classificados." E aí, meus amigos, concordam com Thomas Tuchel que Brasil, Argentina e Espanha são as grandes favoritas a levar o troféu da Copa do Mundo ano que vem? Fala aí a tua opinião, tá? E o Thomas Tuchel também reclamou ontem na coletiva que a torcida da Inglaterra é muito morta, os caras não gritam, os caras não torcem, é um silêncio total, e ele se mostrou bastante incomodado com isso. Nos últimos dias eu contei pra vocês que a UEFA autorizou que a partida entre Como e Milan pelo campeonato italiano seja jogada em Perth, lá na Austrália, em fevereiro do ano que vem. E isso daí incomodou a muitos. Um dos que reclamaram abertamente sobre o tema foi Adrien Rabiot, que falou o seguinte em entrevista: "É completamente insano, mas são acordos financeiros para dar visibilidade à liga, coisas que fogem do nosso controle. Fala-se muito sobre calendário e saúde dos jogadores, mas tudo isso parece realmente absurdo. É uma loucura viajar tantos quilômetros para um jogo entre 2 times italianos lá na Austrália. Temos que nos adaptar como sempre." Essa declaração obviamente incomodou também a muita gente, e inclusive o CEO da Série A, Luigi De Siervo, retrucou falando o seguinte: "Rabiot esquece, como todos os jogadores que ganham milhões de euros, que eles são pagos para fazer algo que é para jogar futebol. Ele deveria ter mais respeito pelo dinheiro que ganha e oferecer mais apoio ao seu empregador, o Milan, que aceitou e pressionou para que essa partida fosse disputada no exterior." Eu contei pra vocês, né, que a UEFA autorizou no começo da semana o jogo entre Villarreal e Barcelona acontecer lá em Miami no dia 20 de dezembro, e também autorizou o jogo entre Como e Milan acontecer lá na Austrália em fevereiro do ano que vem. Isso daí incomodou muita gente, né? Eu quero saber agora a tua opinião. Você é favorável que jogos do campeonato nacional sejam realizados fora do país? Comenta aí. Harry Kane quer voltar à Premier League para jogar pelo menos 2 temporadas e assim quebrar o recorde de Alan Shearer, que é o maior artilheiro da história do campeonato inglês. Lembrando que faltam 47 gols para que Kane consiga superar a lenda do Newcastle. Isso foi informado pelo jornalista Ben Jacobs, que ainda completou falando que o Manchester United poderia ser o seu destino, já que lá ele poderia chegar para ajudar bastante o clube, tanto marcando gols quanto também sendo um mentor para os atletas mais jovens. Lembrando a vocês que Harry Kane falou nos últimos dias que ainda não tem conversas para renovar o contrato com o Bayern de Munique, mas toparia tranquilamente negociar uma extensão do vínculo que acaba em 2027. Tottenham também tem interesse em contratá-lo e inclusive tem uma cláusula no contrato que daria preferência a eles numa possível transferência. Galera, com certeza o fato de você se tornar o maior artilheiro da história
de um campeonato nacional, ainda mais da Premier League, atrai muito um jogador de futebol, quanto mais o Harry Kane, que faltam apenas 47 gols para bater o recorde do Alan Shearer. E eu acredito que em 2 temporadas ele consegue bater esse recorde facilmente, já que o Kane é uma máquina de gols. Eu particularmente acho que seria muito interessante para ele voltar lá para o campeonato inglês para tentar marcar o nome dele como o maior artilheiro da história da Premier League. Agora resta saber se num possível retorno, o que seria mais interessante para ele, jogar no Manchester United ou então voltar para o Tottenham para quem sabe acabar se aposentando lá. O que você pensa a respeito disso? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.